Olha, são 12 horas e 50 minutos, 12h50, já estamos aqui com Terezinha Salgado de Paiva, psicopedagoga, especialista em educação especial e braille. Temos aqui também o Gilson, presidente da Pai de Senhor do Bonfim, que estarão conversando, e ele tem a sua formação em História. E nós vamos conversar com ele, bater um papo com os dois, principalmente para falar sobre esse Dia Internacional de Síndrome de Down. E hoje é o dia especial para aquelas pessoas que têm o seu filho, que hoje vive muitas vezes nessa situação. E a gente vai conversar para saber como é que está a questão aí da conscientização, principalmente da população, em relação a todo esse contexto desses jovens adultos que nasceram aí com síndrome e que hoje estão vivendo aí dentro dessa nossa sociedade. Nós vamos conversar primeiro com Terezinha Salgado, pedindo a ela que entre em contato, dê o seu boa tarde, quase boa tarde, para os nossos internautas, aqueles que estão aí conosco, aqui no nosso Bonfim Notícia. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos que estão nos assistindo no jornal Bonfim Notícias. Terezinha, vamos falar sobre o síndrome. A gente sabe que hoje as pessoas estão mais conscientes, já estão se conscientizando em relação ao síndrome de Down. Mas antes a gente sabia, tinha toda a certeza de que as pessoas não tinham conhecimento nenhum, achava que aquelas pessoas que tinham essa síndrome eram afastadas da própria sociedade. Como é que a senhora vê hoje todo esse contexto em relação à conscientização popular? Olha, Raimundo, primeiro eu gostaria de falar de como ou por que as pessoas nascem com síndrome de Down. Na fecundação, no óvulo, existe 23 cromossomos. No espermatozoide, 23 cromossomos. Quando ele fecunda, ficam 46 cromossomos. Quando acontece no par 21, ter, vamos dizer assim, uma espécie de um apêndice, um cromossomo a mais, então ficam com 47 cromossomos. E quem descobriu isso foi o médico John Down. Por isso que tem esse nome, leva esse nome de Down. Em 1866. Ele não tinha o síndrome? Não tinha. Certo. Então, veja bem, esse diagnóstico, ele pode ser feito ainda no útero materno. É diagnosticado através de exames na medição da nuca. Em alguns países, eu posso dizer, de um que eu conheço a história, na Inglaterra, os pais que tiverem, que aceitarem o filho, todas as pessoas que ficam grávidas passam por exames. Se alguma mulher estiver com um filho no útero que seja Down, ele fica com o filho se ele quiser, que não é o caso do Brasil, certo? Como assim? Porque lá eles assumem tudo dessa criança, dessa família. Quando nasce uma criança, eles assumem, desde o nascimento até a educação. Isso é o governo. O governo assume. Certo. Se a mãe preferir ficar com o filho Down, o filho com deficiência, então ele vai assumir aquele filho, porque o Estado não assume. Que é diferente, eu quero fazer essa analogia em relação ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele tem políticas para o acolhimento dessas pessoas. Bom, você perguntou também como é que a família e a sociedade vê essas pessoas. Antigamente, claro que existia um preconceito muito grande. Esse preconceito ainda existe, claro que em menor quantidade, em menor peso, mas ainda existe. Existem pessoas que perguntam assim: síndrome de Down tem níveis? Porque eu vejo síndrome de Down bem
desenvolvido e outros que não são bem desenvolvidos. O síndrome de Down é o seguinte, é uma fatalidade, né? De ter esse cromossomo a mais no par 21. Mas existe uma celeuma muito grande e controvérsias em relação à fatalidade, não só a fatalidade, mas a idade dos pais, porque existe não é nenhuma cultura, estudos que dizem que os pais que são têm acima de 35 anos, ou a mãe acima de 35 anos, ou o pai acima de 40 anos, que a probabilidade de ter filhos com síndrome de Down é grande. Mas, desde os anos 90, que vem sendo questionado isso, até porque nos grandes encontros de síndrome de Down, a maior parte dos pais eram pais novos, eram os pais jovens. Então, onde é que está aí, onde é que pesa aí a idade, desde quando a grande maioria dos pais de Down são pais jovens? Então, existe essa discórdia essa discussão entre essa questão da idade. Isso aí é uma coisa que não está fechado na relação da idade. Eles têm uma característica muito peculiar, né? Ele tem olhos amendoados, né? Rosto arredondado, mãos menores, e quase sempre são parecidos, né? São tem uma parecidos, justamente porque é uma síndrome. E o que seria síndrome? Síndrome é um conjunto de características que formam o Down, né? Porque o nome Down é só em homenagem a quem descobriu, mas a síndrome é o conjunto, vamos dizer assim, entre aspas, de patologias ou de características que tem essa pessoa. Então, ele tem algumas características como mãos menores, né, curtas, eles têm o cabelo geralmente lisos, orelhas pequenas, dificuldades motoras, tem prega palmar. Nós temos aqui 3 pregas na mão, eles têm uma prega, geralmente, via de regra, eles têm uma prega só palmar. Tem a língua protusa, ele tem uma dificuldade de fala, porque inclusive ela tem que fazer muito exercício na língua, porque ela, além de ser grossa, ela é deitada no leito. Ela é diferente? Ela é diferente, exatamente. É deitada no leito da boca. Certo. Geralmente tem estrutura baixa, doenças cardíacas, déficit cognitivo, de dificuldade de aprendizagem, atraso de desenvolvimento, quando não atinge aquilo que é esperado em determinada idade, né? E comprometimento intelectual. A pergunta é a seguinte: por que existem Downs que, apesar de terem essas características, eles superam? É isso que eu ia perguntar. Pois é. É porque aí é onde entra a questão familiar e social. Ele tem que ser inserido desde cedo para ter uma estimulação precoce. Estimulando, ele consegue desenvolver, né, muito mais a questão do aprendizado. Apesar de ter todas essas características, essas dificuldades, ele tendo um acompanhamento adequado, ele desenvolve. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, como todos nós. Uns desenvolvem mais, outros menos. Né? Inclusive, Dr. Zen, num dos cursos que eu tomei com ele deu um exemplo, né? Contou um caso que passou pelas mãos dele. É muito interessante que um jovem da zona rural ficou doente, ficou gripado e veio para o médico, para o posto de saúde. E quando chegou no posto de saúde, o médico disse: "Você sabia que seu filho é doente?" E ela disse: "Não, ele tem uma doença, tem que procurar tal médico." Aí foi lá e indicou o médico. Eu sei que ele terminou parando nas mãos do Dr. Zen.
Aí ela disse, o médico disse que ele é doente, mas eu não sei de que é que ele é doente. Aí ele disse assim, ela disse, por que você acha que ele não tem doença nenhuma? Ele, porque ele trabalha na roça, do mesmo jeito que o irmão trabalha, ele trabalha. Do mesmo jeito que o produz, o outro também produz. Então, eu não sei porque ele é doente. Porque na roça eles não tinham, naquela época, o hábito de aprender a ler e escrever, né? E o que um fazia, o outro fazia também. Então, por quê? Porque ele foi estimulado para fazer exatamente desde o que lá... Desde cedo ele foi estimulado. A ser um trabalhador rural. E ele foi aprendendo. E foi aprendendo e foi desenvolvendo, fazendo a mesma coisa. Por sinal, eles são muito inteligentes, né? Eles são uma inteligência muito rápida. Ele tem uma inteligência superior. Eles observando, então, assim, são observadores, né? Eles são observadores, observam demais. E aprendem. E aprendem, apesar de ter esses atrasos, então eu estou fazendo essa analogia, comparando com os que vivem na cidade, porque da mesma forma que o que vive na zona rural tem aquela vida trabalhadora rural, né? Os que vivem na sociedade deveriam viver normalmente na sociedade, tendo as suas habilidades dentro da sociedade. Umas mais, outras menos, mas que não fossem tão aberrantes as diferenças. Percebe, Raimundo? Então, os cuidados da família tem que ser a primeira, porque é lá onde ele... Então, o que foi dito quando chegou lá o relatório para Dr. Zen, foi dizendo assim, o paciente necessita de estimulação precoce. Então, o que é estimulação precoce? Um adolescente com estimulação precoce é para bebê, para criancinhas. O nome já está dizendo precoce, antes de ficar mais com a idade mais avançada. Então, ele disse... Aí ele explicou à mãe o que era aquilo. Precoce, a mãe já tinha feito a estimulação que ele precisava fazer. Então, a estimulação precoce, ela necessita. E necessita desde o ambiente familiar. E as instituições, como é o caso da PAI, que faz estimulação, que faz acompanhamento, não só estimulação, mas quando já chega maiorzinho, já não é mais estimulação precoce, já é estimulação na intervenção, na avaliação, no acompanhamento, ou escolar, ou psicopedagógico, entende? Então, a pergunta básica que você me fez é o que é que a sociedade pode fazer? É encarar como uma pessoa capaz. Né? Existe até um ditado que a gente sempre diz, que ser deficiente, ou ter uma deficiência, ou ser diferente do outro, não quer dizer ser incapaz. Né? Então, por exemplo, eu sou diferente do Gilson, o Gilson é bem civilizado nessa coisa de televisão. Eu nunca vim para uma televisão, é a primeira vez, eu estava estranhando, eu digo a eles, não, isso é bobagem, vamos lá. Então agora que eu estou vendo que eu sou capaz também. Assim, pode falar, Gil. Quando a Terezinha fala da questão, que eu disse assim, ele é inteligente, ele observa, porque na realidade todos são capazes de aprender, né? O Down já é diferente do autismo. O autismo já é mais avançado. Ele já tem. Se você pegar um celular dar na mão do autista, ele desmonta e monta o celular. Ele tem uma facilidade. Muito fácil do que o Down, lógico. Agora, o que a Terezinha falou da questão do lavrador é porque ele via aquele movimento. Então, se ele viu o cara tirar o leite, ele aprendeu a tirar o leite. Isso. Se ele viu capinar, ele aprendeu a capinar. Ele sabe que a ferramenta pode cortar? Sabe. Por quê? Porque ele foi estimulado aquilo. Alguém ensinou, cuidado que aqui corta. Mesmo na santa ignorância do irmão e do pai e da mãe, mas ele foi aprendendo aquilo dali. A gente, quando chega esses determinados casos na PAI, muitas vezes ele vem muito sem orientação. Nós recebemos, há 4 meses atrás, eu acho que é 4 meses atrás, nós recebemos uma mãe que tinha acabado de dar luz a um Down, né? E aí ela chegou desesperada, muito nervosa, chorando, né? E aí ela disse, eu tive minha bebê, o médico chegou e disse assim, mãe, eu tenho uma notícia triste para lhe dizer, então não é dessa forma que você tem que falar. O profissional é errado. Ela tem que passar por um psicólogo, para depois dizer ela, porque primeiro ela está esperando uma criança normal, né? Não anormal, no sentido configurado. Porque a gente observa, né? Sempre que a mãe, ela nunca espera um filho... com uma deficiência. Então, assim, ela chegou muito nervosa, muito, muito agoniada, e eu disse, mãe, é o seguinte, a única solução agora é você fazer todos os procedimentos.
né? A estimulação precoce, ela é uma bebê, ela vai ter aqui o acompanhamento, né? Mas não se desespere, você vai encontrar apoio. Ela chorando mesmo, tanto que o marido nem quis nem entrar, com a menina no braço, a menina com 1 mês de nascida, e ela assim, né, muito nervosa pela notícia, da forma como foi colocado para a mãe. Pra mãe. Ô, Gilson, já que a gente está falando sobre essa questão do aprendizado, vamos dizer, quando a mãe chega dentro da própria pai, e ela, de repente, ela não tinha conhecimento que o seu filho tinha a síndrome, e de repente chegando lá, quais são os trabalhos que vocês realizam? O primeiro passo que a gente faz é a triagem, né? Então ela vai passar pelo assistente social, a assistente social vai fazer todas as perguntas, né? Conversar com ela, estimulando ela também a aceitar a problemática do filho. Fácil? As mães sempre Não, é fácil. É difícil, né? É difícil. Aí ela, depois que ela passa pela triagem, ela vai ser encaminhada por uma psicóloga. Aí daí vai tomando os caminhos certos. Então, tipo, a Terezinha é psicopedagoga. Então, se a pessoa necessita, a criança necessita de acompanhamento, já vai ser para a Terezinha. Se vai, como agora mesmo a questão do Down, ele precisa de estimulação precoce, então vai passar pelo centro de reabilitação, que nós já inauguramos, já estamos funcionando. Então, lá dentro do centro de reabilitação, ela vai ter todo o estímulo para a criança, entendeu? E não deixando de dar sempre o suporte à mãe, com várias atividades, atividade de dança, terapia. Enfim, além da criança, a mãe os precisa. pais também são acompanhados pela própria pai. Isso aí. Porque, assim, na realidade, Nonato, quando o pai ou a mãe recebe já a notícia, ele nunca aceita, né? A sociedade é muito cruel, né? Ela não aceita, né? Então a mãe já fica com aquele temor, como é que meu filho vai ser aceitado na escola, como é que os colegas vão aceitar ele. Então, deu o diagnóstico, a gente trata a criança, né, para um encaminhamento, para receber seus benefícios e tudo mais. Mas quem precisa de todo o apoio, todo o suporte é os pais, porque a criança ela já está com diagnóstico. Então, o Down não tem cura, né, é tratamento. O autismo não tem cura, é tratamento. A pessoa que nasce com microcefalia não tem cura, é o tratamento. Então, a gente vai trabalhar os pais, entendeu? Então, nós temos lá os nossos trabalhos que fazem para os pais, para eles se sentirem também valorizados. Quando a gente faz encontros com os pais, a gente percebe muitos pais, homens, né? Os homens principalmente. Os homens são mais chora, de compreender. Chora, eles não compreendem, muitos não aceitam. Tem a questão da religião, que muitas vezes você está numa religião, a gente fica botando que nada, que Deus cura todo mundo. Agora precisa que você também procure a coisa. Então nós estamos passando agora lá pelo momento na instituição, que alguns pais não querem levar seus filhos para vacinar, porque acha que a vacina vai matar seu filho. Então a gente tem a regra, só vai ter acompanhamento quem tiver sua carteira de vacinação. Entendeu? Então, assim, são muito fake news, aí eles começam a bater naquela... Então a gente tem que trabalhar para desmistificar essa coisa que colocam na cabeça deles. Mas, geralmente, lá, quem precisa mais do tratamento é os pais. Dona Terezinha, a questão, quando a gente fala do síndrome, a gente percebe o seguinte, que... Na maioria das vezes, o próprio comerciante, aquele que vive, né, que é o proprietário do comércio, eles não excluem um pouco a questão principalmente desse paciente ou dessa pessoa que está com síndrome. Aqui na cidade do Senhor do Bonfim, a senhora que convive, né, que principalmente aqui no nosso município, os comerciantes estão mais abertos, principalmente para dar oportunidade a esses jovens ou a essa pessoa para o campo de trabalho? Olha, nós, há um tempo atrás, com o trabalho de Sueli Guimarães, ela fez um trabalho com surdos. E teve uma empresa que, quando foi construir aquelas Águas Claras, foram muitos surdos aproveitados. Mas o comércio em si, ele ainda não absorveu isso. Às vezes, tem algum comércio que pega um deficiente que tem um problema físico, entendeu? Mas, por exemplo, o cego eles não pegam síndrome de Down, não vi nenhum ainda. Surdos
poucos. Os Alberto Queiroz, quando existia, tinha uma surda que trabalhava lá. É que fazia parte até da minha família ainda. Né? É irmã da minha esposa. Pois ela trabalhava lá. Mas, até porque a própria lei diz que acima de tantos funcionários, ele tem a obrigação de ter um funcionário com deficiência. Então, as pequenas empresas, elas não estão, assim, obrigadas. Ela pode até fazer, mas elas não são obrigadas a ter essa pessoa com deficiência. Porque, a depender da deficiência, tem que dar um cargo de acordo com aquilo que ela possa fazer. E nem toda empresa tem essa condição de delimitar aquilo ali. Você vai bater o carimbo ali, por exemplo. Você vai limpar aquele cantinho ali. Então, as empresas pequenas, elas não suportam essa contratação, principalmente por causa dos encargos sociais. Entende? Aí a grande dificuldade então, uma das grandes dificuldades, por exemplo, se fosse para contratar a pessoa com deficiência e que fosse abonada essa questão das obrigações sociais, FGTS e tal, no valor que está, eu acho que seria mais confortável. Mas existe ainda muita dificuldade, porque não existem as pessoas para preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Na própria empresa não tem. Né? Eu queria chamar a atenção, também, voltando à questão da síndrome de Down, se você quiser fazer alguma pergunta depois do comércio, continue. Mas o síndrome de Down, ele tinha uma sobrevida bem curta. E que hoje em dia a gente percebe, tinha primeiro de 7 até 9 anos, depois de 15 anos, e hoje você vê que o Down já envelhece. Por quê? Porque existem os cuidados, a atenção básica a essa família e a esse paciente. Entendeu? Então, voltada à questão da saúde, melhorou muito no Brasil, mas em questão do trabalho, tem muito Down que é capaz de exercer uma função bacana. Existem Downs que são chefes de cozinha, né? Existem Downs que têm comércio, mas aqui em Bonfim eu ainda não vi isso. Até porque tem famílias, né, Gilson, que eles têm medo até do filho ir trabalhar com medo de perder a louça. Ele perde. Se ele tiver carteira assinada, ele perde. Né? Por exemplo, nós tivemos uma aluna o ano passado, ela passou no concurso no Mato Grosso, a primeira coisa que ela fez foi suspender a LOAS dela para receber o salário dela do estado do Mato Grosso. Entendeu? Que hoje ela é uma cega total e hoje ela é professora do estado do Mato Grosso. Hoje o LOAS, ele paga quanto? Salário mínimo. Salário mínimo. Mas não tem 13º, não. Ah, certo. Sem o 13º. Sem o 10º. Então, tem muita família também que não busca preparar seu filho também para o trabalho. Nem vai à busca de um trabalho dele porque acha que receber a LOAS é o suficiente. Tem muito disso também. Fica ali estacionado só na quem recebeu LOAS. Exatamente. Ô Gilson, para a gente falar mais sobre a questão da PAI, que muitas vezes as pessoas não têm ainda o conhecimento, né, dos trabalhos que são realizados dentro da própria PAI, né, em relação a não só a síndrome de Down, mas a tantos outros, né, trabalhos que vocês realizam dentro daquela instituição. O que é que hoje a PAI propõe à própria sociedade, não só bonfinense, mas a nossa região? Nonato, a PAI, ela hoje, graças a Deus, por pouco tempo de lançada, de criada em Bonfim, ela está com um quadro muito bom de atendimento. Então, nós temos o psicólogo, nós temos o assistente social, nós temos agora a fisioterapia, que é o centro de reabilitação, e outros mais atendimento. Os fonos, né? Então, assim, a gente hoje, a gente tem um leque de atendimento, não só dentro da PAI, mas fora da PAI também, com alguns parceiros, algumas clínicas, alguns médicos que dão aquele suporte a gente. Porque só através disso é que realmente a PAI está funcionando. Porque no momento nós estamos assim, a gente não tem ainda, apesar que nós temos todas as nossas documentações em dias, né? Porque
tem muitas APAES que não tem o que a gente já tem. Então nós corremos atrás, temos todas as documentações, de federal a estadual, nós temos todos, municipal. E hoje a gente vive na dificuldade, por quê? Porque a gente não recebe as verbas. Então eu vivo mais com a parte voluntariada, onde é que eu quero já agradecer desde já o prefeito de Ponto Novo, né, Tiago Gileno, que recentemente está nos cedendo aí um fisioterapeuta para dentro da instituição, que isso é de muita importância. De parabéns, viu, né? Prefeito? De parabéns. E também ao prefeito de Pindobaçu, no nome também do secretário Sandro Reis, que também nos disponibiliza 5 consultas de neuropediatra lá em Pindobaçu para os nossos usuários da PAI, que também a gente dá contrapartida para ele, a gente atende o pessoal de lá. Né? Hoje mesmo a Terezinha recebeu lá uma boa quantidade de pessoas que é atendido, né? De Pindobaçu. E aí a gente vai correndo atrás desses recursos. Porque agora mesmo a gente precisa de um TEA, né? Que é um exame que você faz com o autismo dormindo. Esse exame é muito caro. Então quando o usuário ele passa para um neuropediatra, vem uma lista de exames. Então, muitas vezes a mãe não tem condição, a família não tem condição. Então, a gente vai ao LAD, o que o LAD pode nos oferecer, eles oferecem, né, que é o laboratório. Eu quero agradecer aqui o Cristiano, parceiro nosso. Ele dá essa oportunidade de fazer esses exames. A outra parte do exame a gente já vai buscar em outro lugar e a gente vai procurando a parceria. Esse TEA mesmo já foi a doutora Graziela Azevedo, a fono da clínica dela, que me procurou e disse: ó, Gilson, todo mês eu vou dar um TEA para um usuário da PAI, porque o TEA é caro, entendeu? Então, quando uma mãe dessa parte para um médico desse, ela não tem condições. É tanto com a consulta aqui de uma neuropediatra, 450, a mãe não tem condição. Então, a PAI ela vai sempre buscando essa parceria para dar esse atendimento a essa pessoa que realmente necessita, porque as APAES, elas cobram. Ela não cobra parte educacional, a parte da escola. Mas todos os exames que são realizados nas APAES, elas são cobradas. Mas são APAES tipo Salvador, tipo APAES do Rio Grande do Norte, outras APAES de grande porte, que já tem uma coisa bem mais estruturada que a gente. Que nós estamos lutando para isso, a gente quer estruturar. Para cobrar daqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar, a gente faz uma triagem e ele vai ser feito seus exames todos dentro da PAI, totalmente gratuito. A gente também tem eu quero aqui agradecer aos nossos doadores, aos nossos colaboradores, os nossos internautas que estão aí nos ouvindo. Quer ser doador da PAI, nos procure. Você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, onde a gente vai mantendo a instituição. Porque eu não tenho apoio aqui do município. O município não está colaborando? Ó, no momento eu estou aí com o prefeito, né, na cola dele, né, para a gente assinar um convênio, que é um convênio da ação social, né, que esse convênio ele tem direito, porque nós somos todos cadastrados, né, e todas as prefeituras de toda a região elas contribuem com as APAES. Então, a prefeitura de Jacobina aqui perto, a prefeitura está lá colada com a PAI, porque a PAI ela vai desafogando a ação social. A gente faz muita coisa, a gente está recebendo muita demanda do município dentro da instituição. Para você ter ideia, nós estamos com 400 inscritos. No censo do município, nós estamos inscritos lá com 300 e poucos usuários. Esse ano a gente não abriu matrícula, porque a gente não tem condição. Só a partir do segundo semestre, se nós começarmos a dar alta aqueles que já foram atendidos desde o ano passado. E por causa da Covid, nós estamos com muita coisa presa. Tem muita coisa lá que ainda não foi, não andamos por causa da Covid. Então a gente sente essa dificuldade ainda do município, mas eu creio que o Laércio Júnior, como é uma pessoa de coração grande, né? E também ele sabe também da minha luta, ele conhece mais do que ninguém, porque ele viu a fundação da PAI. Eu tenho certeza que nós já conversamos, que nós vamos ter esse convênio sim, né? Porque já facilita, né? 2 funcionários, 3 funcionários que o município possa nos passar e a gente pagar. Né? Eu vou bater palmas depois, prefeitura colaborando, dando essa ajuda à PAI, nós vamos bater palmas para a Prefeitura Municipal. Acredito que a Prefeitura, principalmente através da Tassiane Granja, da ação social, ela não vai deixar de ter de fazer essa parceria. Isso, né? A gente está sempre conversando, né? Ela sempre se disponibiliza a ajudar a gente. Nós temos também, desde das outras gestões, nós temos lá a Terezinha, que é cedida pelo município, né?
e a Adriana Longuinho também, que é cedida pelo município. Mas a gente também tem muitos funcionários de outras prefeituras. Nós temos funcionário de Ponto Novo, a gente tem funcionário de Antônio Gonçalves, a gente tem funcionário de Jaguarari, a gente tem funcionário de Pindobaçu, de Andorinha. Então, esses prefeitos todos já fizeram. Por quê? Porque a gente atende esse pessoal de lá. São enviados. Tem muita gente lá, tem muitos professores, psicopedagogos que estão nas escolas, que ela vai lá procurar a PAI. A PAI resolve. Mas muitas vezes a gente não resolve, mas a gente tenta dar aquele suporte para a pessoa não sair decepcionada com a gente. Então é uma responsabilidade nossa, porque a instituição ela tem que zelar pelo seu nome. Entendeu? E a PAI tem um nome aí, né? Tem um nome a zelar. Mas a gente vai buscando sempre a parceria, a gente vai, né, vai de um lado, vai do outro, e a gente vai tentando levar, porque você sabe, trabalhar com a instituição de caridade é complicado. Você está vendo a irmã Dulce aí pelo que elas estão passando. Né? Quer dizer, aumentou a quantidade, eles não têm condições de pagar, então está passando pela dificuldade. Não é diferente das APAES. As APAES todas do Brasil estão passando por dificuldade. Não é diferente da Pai do Senhor do Bonfim. Muitas vezes, no mês de janeiro, eu tive que botar do meu dinheiro para não cortar nem a água, nem a luz, nem a internet. São duas coisas básicas, são as coisas básicas que a gente tem que ter dentro da instituição. Porque se cortar a internet, a gente não tem nem como fazer relatório. Né? E aí fica difícil. Então, a gente vai na busca. Mas é assim mesmo. A gente vai buscando, a gente vai lutando. É porque é assim, sabe, Nato? Tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é uma instituição APAE. Tem pessoas que não sabem nem o que significa a PAI. Eu tenho pessoas dentro da política, né, eu vejo muitas pessoas que estão envolvidas ali, que deveriam saber o que é uma instituição APAI. Né, você vê aí, eu vejo as pessoas assim, quando me perguntam, isso o que é realmente a PAI? A PAI é um símbolo tão conhecido em todo o Brasil, né? Então, assim, é meio complicado. Eu sou muito honrado, Nonato, eu sou muito feliz. E dizer a você também que você faz parte da diretoria, né? De fazer parte dessa instituição. Eu fui colocado num momento muito difícil, mas nós demos a volta por cima e estamos aí fazendo o nosso trabalho reconhecido. Nós já fomos reconhecidos, eu já sou representante norte das APAES da Bahia, eu fui eleito, né? Então, assim, pra gente, não é à toa que alguém me escolheu de lá da federação. Não é à toa que a gente conseguiu o SEBAS Federal. O SEBAS Federal é um documento que você leva anos para conseguir. Tem APAES que nem tem, nós já conseguimos. Com 4 meses, nós conseguimos o SEBAS Federal. Então, assim, junto com eu, Adriana, Terezinha, na luta, a gente luta todos os dias. E a gente quer ter a nossa verba federal. Nós vamos para Brasília, vamos botar nosso classificador debaixo do braço, vamos para Brasília buscar. Porque a gente não quer ficar dependendo do voluntário, porque o voluntário também precisa de receber. Ele está com a gente hoje, fazendo aquele trabalho lindo, daqui a pouco ele arrumou um emprego, ele deixou lá. Aí aquela criança fica desassistida, entendeu? Mas a gente está dando a volta por cima, a gente corre atrás e tudo vai dar certo. Terezinha, para a gente encerrar, porque já são 13 horas e 23 minutos, para a gente encerrar, e vocês teriam que, parece que tem compromisso, o Gilson já deu risada, eita! Então é isso aí, Terezinha, a gente te agradece, deixa aí a sua mensagem, hoje é o Dia Internacional do Síndrome de Down, né? Deixa aí a sua mensagem para esses pais que muitas vezes ainda estão naquela, sem compreender, sem saber o que fazer diante dessa situação. Eu gostaria de deixar para os pais uma mensagem de que seu filho é Down, mas ele não é incapaz de aprender as coisas, de fazer as coisas, né, de casar. Ele tem o direito de ser igual a todo mundo, dentro da sua diferença, né, de ter os mesmos direitos, né? E quero deixar também para a sociedade bonfinense, que apoia a PAI. A gente precisa da sociedade bonfinense, que às vezes as pessoas dizem assim, a PAI é uma instituição rica. Não. Cada PAI... Rica de dívidas. Cada PAI é independente. Existem APAES que elas chegam a fazer uma estrutura maravilhosa, porque recebeu muito apoio e que hoje são independentes. Mas tem o SUS lá dentro que paga, né, que tem os atendimentos pelo SUS, tem verba federal. Então, mas ela é dela manter a instituição dela. Então, a nossa
além de ser ainda um bebê, nós temos uma demanda de atendimento muito grande e pouco servidor. Sabe? Então, nós precisamos do povo bonfinense para que contribua com a gente. Nós precisamos do prefeito Laércio Muniz, que ele vê se ele consegue aprovar uma verba da educação ou da saúde que seja dirigida ao socorro da APAE. Sabe? Porque às vezes a pessoa até quer ajudar, mas não sabe por onde ajudar. Então, quando for fazer o planejamento do ano vindouro, que coloque a APAE dentro dessa despesa, desse planejamento. É verdade. Gilson, deixa aí as suas considerações. Nonato, eu só quero lhe agradecer mais uma vez por você dar a oportunidade à ITV, no nome do Guinho também, que é uma pessoa que tem dentro da sua casa, né, a deficiência, mas ele é uma pessoa que está sempre nos ajudando. Né? Agradecer todos os nossos colaboradores, de modo especial aqueles que estão lá nos contribuindo todo mês, mensalmente com a sua contribuição. E dizer a vocês que nos procuram, nós estamos lá abertos, né? Estamos aí sempre ajudando as pessoas da melhor maneira que a gente pode, né? Com a cadeira de roda. Muitas vezes alguém deixou aquela cadeira lá, leva pra gente já tem para quem destinar, né? Agora mesmo nós recebemos uma graça, uma menina lá no Caçador, 6 anos sem a cadeira de roda, vai receber uma, graças a Deus, ela vai receber a cadeira de roda dela, porque a gente corre atrás disso, entendeu? O que eu quero é a felicidade dessas pessoas. A minha, eu já sou feliz só em ajudar. Então, muito obrigado por esse apoio. Bonfim Notícias está de parabéns, leve mesmo a notícia para o povo, é isso que a gente tem que fazer, nós somos a porta-voz, nós somos, você não só você, como eu admiro muito a questão do jornalismo, porque eles consertam o erro onde está, e isso é muito bom, viu? Muito obrigado. É isso, conversamos aqui com Gilson e Terezinha, duas pessoas aí que trabalham, que realizam um serviço importante aqui no nosso município. E você pode contribuir. A APAE está aí, viu? A APAE fica onde, Gilson? Fica na Rua Roberto Santos, 241, próximo ao fórum. Pronto, alguém quer contribuir? Como é que faz? Ou liga para o meu telefone, que é 7491159190, e a gente vai até você. Pronto, tá aí. Então, muito obrigado aí pela sua audiência.